lá, político. O político é a profissão mais queimada do momento. Pesquisas revelam que o político é mais odiado que o cara que inventou a tomada de 3 pinos. E não, peraí, esse cara é um político. Enfim, depois da lista do Fachin, do Janot e da Odebrecht, ninguém mais acredita em político nenhum. E já não faz muita diferença se é PT, PSDB ou PCC. Quer dizer, tem diferença sim, porque ninguém defende a extinção do PCC. O PCC, o pessoal respeita, mas a política hoje é terra arrasada. O estado do Rio, por exemplo, está pior que a Síria, com a diferença que lá eles têm ainda uma esperança, que é o Estado Islâmico. Aqui, o PMDB já perdeu todo e qualquer prestígio. Em 2015, o Datafolha fez uma pesquisa para medir a confiança dos brasileiros nas instituições. E a instituição em que as pessoas menos confiam são os partidos políticos. Sim, menos que a imprensa e a Igreja Universal. Sim, Universal é aquela do pastor chutando a santa. Sim, imprensa é aquela do Caetano estaciona o carro no Leblon. O problema é que política é tipo louça. Alguém tem que se dar o trabalho. Mas você não quer confiar num bandido para ver lavar sua louça. Então o salvador da pátria apareceu. Quem vai lavar sua louça é o empresário. O restante dá para a iniciativa privada, para o empreendedor fazer. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado e aumentar a participação do setor privado. Isso não vai gerar desemprego, é importante ressaltar aqui aos que estão nos ouvindo. Como é que se resolve? Privatizando, acredite se quiser. Saiba, a origem de todo roubo no Brasil se chama estatal. Tem de vender a Petrobras, tem de vender o Banco do Brasil, tem que vender a Caixa Econômica Federal, tem que vender tudo. Ai, meu Deus, é a grande solução para todos os problemas. Seus problemas acabaram, graças à iniciativa privada. Sim. Bom, já que a nossa salvação está nas empresas, talvez a gente deva falar um pouco delas. O que é uma empresa? Uma empresa é uma pessoa jurídica que se difere das pessoas físicas porque você não pode bater numa pessoa jurídica. E, basicamente, é para isso que serve a criação de uma empresa. Se a TIM fosse uma pessoa física, já tinham arrancado os olhos dela e fritado. Mas vamos falar de uma empresa grande. Vamos falar da maior empresa no ramo da construção civil, a Odebrecht. A Odebrecht é um case de sucesso do setor privado. Ela cresceu 900% de 2002 e 2015 e a família Odebrecht tem um patrimônio declarado de 13 bilhões de reais. E a empresa existe desde os anos 50. Não é à toa que o lema dos caras é sobreviver, crescer e perpetuar. Tá tudo explicadinho e é verdade, é verdade. Esse é o lema do livro dele, do Norberto Odebrecht. Tá tudo explicadinho nesse livro aí, que foi o Norberto que fundou a construtora e fez o primeiro oleoduto para a recém-nascida Petrobras no governo de Getúlio Vargas. Depois de Vargas, chegou Juscelino Kubitschek e a promessa de avançar 50 anos em 5. E foi aí que a Odebrecht deu seu primeiro grande salto. Claro, o Juscelino era viciado em construir coisas gigantes. O cara construiu ponte, ele construiu muita estrada, cara, ele construiu uma capital, e o Brasil meio que já tinha uma, né? Ah, não, mas eu queria uma no meio de Goiás, gente. Mas Goiás por quê? Porque o Chico Xavier mandou. Ah, vamos fazer... Então faz, como é que ele vai chegar lá em Goiás? Ele faz mais estrada. Enfim, se o Juscelino tivesse vivo hoje, ele seria um adolescente viciado em Minecraft, sabe? Ele passa o dia inteiro no quarto construindo palácios de madeira, a mãe grita, Juscelino, sai desse quarto, menino, vem jantar. Ele ia falar, mãe, me deixa, eu estou construindo a capital. Bem, foi nessa época que surgiram as primeiras empreiteiras do país. Mas foi na ditadura que elas bombaram de verdade. Tipo, naquela época, a relação entre empreiteiras e o governo ficou cada vez mais íntima. Milagre Econômico, Itaipu, a Rio-Niterói, a expansão sobre a Amazônia, nada tinha controle orçamentário, imprensa livre, nem Polícia Federal independente. As licitações eram uma grande salada mista. E quem vai pegar essa obra é, deixa eu ver, você. Ai, meu amigo, ai, primo. Assim, então... Bastava você ser amigo ou primo de algum general. E quem é que resistiria a ficar amigo de um brother desses? Olha que semblante amigável. Olha que vontade que dá de dormir de conchinha com esse cara. Continuando, no fim dos anos 80 surgiu um negócio louco, que é a democracia. O que isso significava? Significava que o presidente ia ser eleito pelo povo e ficaria no cargo por 4 anos, a não ser que ele cometesse um crime hediondo, tipo estupro, canibalismo ou pedalada fiscal. Mas... o povo podia escolher um estranho total. E convenhamos que tinha muita gente estranha. Votando em Evo Matar, eu tenho certeza que as crianças do Brasil não vão mais morrer de fome. Fim do serviço militar obrigatório. Aliás, sempre foi assim. O meu nome é Enéas. Fecharei por 6 meses todos os bancos privados
desse país. Maravilhoso. Mas no pânico, tipo, será que era isso que a gente queria, gente? Democracia? Não sei. Agora achei sacanagem o pessoal que fez a edição desse vídeo botar o Gabeira aí. Porque o Gabeira, ele não era tosco, ele ficou, gente. Nessa época ele ainda não era o ex-Gabeira. Mas o importante é que, sim, esses eram os candidatos a presidente. O que o Odebrecht viu aí? Uma oportunidade. Por quê? Eleições custam dinheiro. Quem bancar uma campanha eleitoral passa a ter um amigo no governo. Todos perceberam isso, né? Era a FHC, a que mais cresceu foi a OAS, que por acaso era do genro do ACM. Sim, o ACM era sogro do dono da OAS. Por isso, aliás, muita gente chamava de obrigado, amigo, sogro. E eu sei o que você está pensando. Quanta sigla ACM, mas na era Lula e Dilma, Odebrecht passou na frente. Teve pré-sal, é verdade, teve Copa, teve PAC, teve Tomadas Três Pinos. Durante todo esse tempo, a propina era tão natural que o Odebrecht tinha um setor só para lidar com os esquemas de propina, que era o Departamento de Operações Estruturadas, não por acaso chamado de DOE. Tinha tanta propina que descobriram que dentro do departamento de propina também tinha propina, tipo o Inception da propina. E não era pouca coisa, só o DOE tinha um orçamento de 10 bilhões de reais. Isso é mais que o PIB de 33 países. Como é que se esconde um esquema desse tamanho? É tipo aquele programa de TV, Eu Não Sabia Que Estava Grávida, que a mulher enjoa, vomita, a mulher para de menstruar, 9 meses, a barriga está desse tamanho, então isso daí é um verme, gente. Essa mulher foi abduzida por um alien e tá portando o 8º passageiro. Isso aí não é grávida, não. Realmente ela não está grávida, ela recebeu a propina do Odebrecht, ela engoliu o PIB de 33 países. Bem, essa fortuna beneficiou milhares de pessoas, das formas mais diversas. E quem explicou muito bem a variedade de esquemas foi o deputado Lúcio Vieira Lima, que parece a Peppa Pig. Então você tem caixa 2, caixa 2, caixa 2... Caixa 2! Eu só vou pegar um caixa 2, o meu não é caixa 2, é caixa 2, é outra coisa. Tem muitos tipos de doações. Porque a Odebrecht, ela se especializou em oferecer a propina customizada ao gosto do cliente. Para alguns era só verba de campanha não declarada mesmo, caixa 2. Para outros era uma mesada, tipo caixa 2. Para outros era uma mochila de dinheiro. Para outros era um estádio pro seu time do coração. Enfim, para o Odebrecht mesmo, o esquema era um só e era bem simples. A empreiteira financia campanhas de homens públicos para ter vantagem na licitação de obras públicas. O homem público se gaba de ter feito a obra e ganha moral com o povo para se manter em seu cargo público. Enquanto isso, a Odebrecht embolsa uma fábula de recursos privados. É um modelo de negócio perfeito. Até o financiamento que viabiliza tudo isso é público. Nos últimos 10 anos, 82% do orçamento do BNDES para repasses no exterior foi usado para conceder empréstimos para a Odebrecht. E não se enganem, o esquema funcionou em todos os governos. Afinal, o Odebrecht deu dinheiro para o PT eleger a Dilma e para o Eduardo Cunha tirar a Dilma. O objetivo era fazer o esquema sobreviver, crescer e perpetuar, como as temporadas de Malhação. Isso quer dizer o quê, então? Quer dizer que todos os partidos são iguais, todos os políticos vão fazer a mesma coisa? Claro que não. O que quer dizer é que os dois lados da famosa polarização foram financiados pela mesma turma. Tucanos e Petralhas tiveram as campanhas pagas da mesma forma, pela mesma empresa, e deram muito lucro para ela. É tipo Skol e Brahma. As duas vêm em embalagens diferentes, as duas têm sabores diferentes, embora não muito, enfim, dizem que tem, mas as duas têm uma coisa em comum. Além da dor de cabeça no dia seguinte e do milho na composição. O fato de que elas dão lucro para a mesma empresa, Ambev. Pode ter certeza de que quem ganhou dinheiro no esquema do Odebrecht, tá? Quem mais ganhou, não foi nem o PT, nem o PSDB, mas a própria Odebrecht. E como é que ela será penalizada? É aí que entram as delações. Mesmo ganhando mais dinheiro que todo mundo nesse esquema, a Odebrecht deve sair muito bem dessa delação. Porque, como não podemos esquecer, a delação é premiada. E qual é o prêmio? São esses produtos Jequiti. Mentira. Além da redução da pena dos executivos, a Odebrecht ela deve ser multada de uma forma branda e poderá retomar o direito de fechar contratos públicos. Um político, se for condenado por corrupção, fica inelegível. Já as empresas corruptas, elas podem continuar fechando contratos públicos numa boa. Então, a próxima vez tentarem te convencer que toda a corrupção é estatal, lembre-se da Odebrecht. Ou, se você acha que, mas a Odebrecht é uma exceção, porque aquilo é uma organização criminosa, pensa na JBS, que é a dona da Friboi, que já esteve envolvido em casos de grilagem, desmatamento e trabalhos com condições análogas à escravidão, que também é conhecido como
Escravidão. Se mesmo com a Friboi você continua achando que a saída é privatizar tudo, lembra da Vale. Sim, o maior desastre ecológico da história desse país foi culpa de uma empresa. E se você continua achando assim, que empresa é um negócio que funciona, experimenta cancelar uma assinatura da NET. Não experimenta não, senão você perde a HBO e não poderá assistir esse programa em nenhum outro lugar. Digo, em outras palavras, se você acha que o Brasil tinha que virar uma grande empresa, lembre-se que nós já somos governados por elas. Lula pode ter feito o Bolsa Família, mas em termos de grana, investiu mesmo nos grandes empresários. Em 10 anos, o BNDES triplicou de tamanho, liberou 709 bilhões para pessoas como esse cara, que não precisava muito de dinheiro. Enfim, a corrupção brasileira não é só política, não é só estatal, ela é do Estado e das empresas. E para a gente achar uma saída para esse problema, só olhando com muita desconfiança para a relação entre o Estado e as empresas. E se você quiser saber o que fazer em relação ao Odebrecht, está aqui uma ideia. Se a empresa Construiu o Brasil, que a gente conhece, a base de dinheiro público, ela é tão brasileira quanto Washington. O compadre, não o George. Tão brasileira quanto o sushi com cream cheese ou escovar os dentes no trabalho. O único problema da Odebrecht é esse nome alemão impronunciável, essa família que, sem ter sido eleita, administra verbas públicas, financia campanhas, define grandes obras e prioridades nacionais. A solução, meus compatriotas, é assumir que a Odebrecht é nossa. Vamos aplicar uma multa justa nesse caso, a própria Odebrecht. Aliás, Odebrecht não. Vamos passar o Brasil a limpo com a Odebrecht. Todos os dias construímos obras caríssimas. Tudo isso com seu dinheiro. Esse navio gigante e faraônico foi você quem pagou. Esses dois atores vestidos de engenheiros foi você quem pagou. Essa narração foi você quem pagou. Sim, você tá pagando o meu cachê, cara. Você pagou, então ela é sua. Odebrecht, entre sem bater.